Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que à distância, para falar mais uma vez sobre método exegético. Hoje nós pretendemos falar sobre edótica. Daqui a pouco nós vamos descobrir o que significa essa palavra estranha e pouco usual. Mas antes disso, nós precisamos recuperar alguns conceitos que nós vimos nas aulas anteriores. Bom, vamos lá então. Nós vimos que os reformadores do século XVI abandonaram aquele método de leitura da Bíblia altamente alegórico, um método que foi amplamente utilizado ao longo da Idade Média. Esse método alegórico de leitura da Bíblia possui as suas raízes na cidade de Alexandria, no Egito. Nessa cidade, logo nos primeiros séculos do desenvolvimento do cristianismo, surgiu uma escola de interpretação bíblica que favorecia grandemente a leitura alegórica dos textos bíblicos. O que seria a leitura alegórica da Bíblia? Esse tipo de leitura, como nós vimos, consiste na busca por um significado oculto do texto bíblico, de tal forma que o texto lido, de alguma forma, metaforicamente, revela a história do Evangelho. Se, por exemplo, um exegeta alegórico lesse o livro de Esther, naquele trecho em que o rei Amã dá uma grande festa de 6 meses e então convoca a rainha Vasti para comparecer diante dele e ela recusa, um exegeta alegórico diria provavelmente que o rei Assuero representa Jesus nos convidando para sua festa e a rainha Vasti, que recusou o convite do rei Assuero, representaria aquelas pessoas que não dão ouvidos à mensagem do evangelho, as pessoas que têm o coração endurecido. O problema desse tipo de leitura, como nós vimos, é que ela é altamente subjetiva. O exegeta se vê livre para inventar significados para o texto bíblico. Ele se vê livre para dizer que certo texto bíblico se relaciona com a história do evangelho de uma forma extremamente subjetiva. Esse método certamente não é apropriado. Como nós ainda vamos ver ao longo do curso, realmente toda a Bíblia revela Jesus Cristo. Mas a Bíblia não revela Jesus como os exegetas alegóricos acreditam que ela o revele. Tá? Isso vai ficar mais claro à medida que nós seguimos adiante no nosso curso. Os reformadores do século XVI abandonaram esse método alegórico de leitura da Bíblia, esse método que possuía suas raízes na escola de Alexandria, no Egito. Ao longo de toda a Idade Média, esse método foi amplamente utilizado e muito difundido. Na Idade Média, nós vimos que se fazia uma leitura da Bíblia que era chamada de quadriga. O que era quadriga? Era aquele método exegético que consistia em 4 passos. Aquele método exegético que buscava o significado metafórico ou alegórico do texto bíblico. Mas os reformadores romperam com a tradição exegética medieval. Nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, aconteceu também uma grande ruptura na maneira como as pessoas liam a Bíblia. Os reformadores abandonaram a tradição de Alexandria e se apegaram à tradição de Antioquia. Na tradição de Antioquia, lia-se a Bíblia de maneira mais literal. O grande interesse dos teólogos, dos exegetas de Antioquia, não era buscar um significado oculto na Bíblia, um significado metafórico ou alegórico. O seu grande interesse era interpretar a Bíblia da forma como seus autores queriam que ela fosse interpretada. O texto, então, devia significar o que o autor inspirado queria que ele significasse. Esse método exegético, que pertencia originalmente à escola de Antioquia, na Síria, e que foi posteriormente apropriado pelos reformadores do século XVI, é chamado de histórico-gramatical. Método histórico-gramatical. Os proponentes desse método querem ler a Bíblia dentro de seu contexto histórico, geográfico, sociocultural, teológico, linguístico, literário, etc. Tá bom? Bom, nós estudamos na última aula os 2 primeiros passos desse método histórico-gramatical. Os 2 primeiros passos eram a limitação da passagem. E o que era a limitação da passagem? Quando nós nos propomos a ensinar, a expor uma certa passagem na Bíblia, nós devemos delimitá-la. Nós não podemos falar sobre a Bíblia toda numa pregação ou numa aula,
ou em qualquer outro ambiente. Nós temos que selecionar uma passagem a respeito da qual nós trataremos. E como nós vimos, a passagem escolhida por nós deve ser uma passagem que constitua uma unidade temática, uma unidade literária. Nós não podemos quebrar no meio uma ideia, né? Caso contrário, a nossa exposição ou nossa aula vai ficar extremamente confusa para quem nos ouve. Em segundo lugar, nós vimos que é muito útil nós compararmos versões. Nós temos, felizmente, muitas versões, muitas traduções boas da Bíblia para a língua portuguesa. E, sobretudo, para quem não tem domínio das línguas originais, é fundamental nós compararmos as diferentes versões disponíveis em nosso idioma. É fundamental que nós sigamos esse passo à risca, tá? Nós vamos perceber que, em alguns casos, há diferenças substanciais entre uma tradução e outra. Isso não acontece porque os tradutores sejam imperitos ou porque eles tenham feito um trabalho descuidado. Não, isso acontece porque, por vezes, é realmente muito difícil traduzir a Bíblia para o português ou para outro idioma moderno qualquer, tá? E um tradutor é, em última análise, um exegeta, um intérprete da Bíblia. A sua tradução é resultado da maneira como ele interpreta a Bíblia. Então, interpretações diferentes levam os tradutores a traduções diferentes. Por isso, nós encontramos traduções diferentes em alguns trechos da Bíblia. Eu quero citar um trecho em particular de um versículo famosíssimo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Eu peço a vocês, por gentileza, que abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. O versículo diz: Instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Eu estou lendo aqui a século 21. Tá? Repetindo, instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Bom, esse é um dos versículos mais famosos de todo o Antigo Testamento. É um versículo que nós ouvimos desde a nossa infância, né? O problema é que, na minha opinião, esse versículo se acha muito mal traduzido nessa versão que eu acabei de ler. Se nós olharmos para o original hebraico desse versículo, nós vamos ler que o que foi dito, literalmente, foi o seguinte: Instrui o menino no seu caminho, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. Instrui o menino no seu caminho, no seu próprio caminho, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. Nós usamos, com bastante frequência, esse tipo de linguagem, né? Como assim? Nós usamos uma frase no imperativo, depois nós usamos a conjunção e depois nós usamos uma frase no futuro. Uma mãe pode dizer para um filho que esteja na sala brincando com uma bola de futebol: continue jogando futebol, então você vai ver o que vai acontecer. Na primeira oração, a mãe utilizou uma frase no imperativo: continue jogando futebol. Depois ela usou o conectivo e depois usou uma oração no futuro: e você vai ver o que vai acontecer, ou você verá o que acontecerá, né? Esse tipo de construção equivale, na prática, a uma construção condicional. O que a mãe está dizendo, em outras palavras, é: se você continuar jogando futebol, você verá o que vai acontecer. O significado de ambas as construções é exatamente a mesma. A primeira construção que eu utilizei tem um valor condicional. Tá? É como se eu estivesse usando o se. É exatamente isso que acontece nesse versículo no original hebraico. O que se diz, literalmente, mais uma vez, é: instrui a criança ou menino no seu próprio caminho, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. O que o autor bíblico está dizendo aqui, em outras palavras, é: se você ensinar a criança no caminho dela, no caminho que ela mesma quer seguir, ela vai crescer e não vai se desviar desse caminho. Segundo a teologia do livro de Provérbios, a estutícia ou a tolice está unida ao coração da criança, ao coração do menino. A criança ou o menino nasce já com o coração tolo,
com o coração predisposto a fazer o mal. É preciso, então, que os pais deem uma educação à criança que afugente do seu coração essa tolice ou essa estultícia. Se os pais, por outro lado, criarem a criança no caminho dela mesma, no caminho que ela mesma quer seguir, o que vai acontecer? Ela vai crescer e não vai se desviar desse caminho de tolice, desse caminho de estultícia. Tá? Esse é o significado desse versículo 6 de Provérbios 22. Mas nós só conseguimos perceber isso se nós levarmos em consideração esse segundo passo que eu apresentei para vocês na última aula. Nós devemos comparar as versões disponíveis em nosso idioma. Nós devemos verificar as diferenças que existem entre elas. E se nós percebermos que existem diferenças significativas, nós devemos consultar comentários bíblicos de qualidade escritos por pessoas que dominem os idiomas originais da Bíblia, para que então eles possam argumentar e contrariar e se contrapor às diferentes leituras do texto. Tá bom? Bom, hoje nós estudaremos o terceiro passo do método exegético. Esse passo não é obrigatório para você se você não tem conhecimento, pelo menos instrumental, das línguas bíblicas. Tá? Se você não conhece as línguas bíblicas, se você não conhece hebraico, aramaico e grego, se você não tem pelo menos o conhecimento instrumental dessas línguas, então a aula de hoje vai ser um pouco complicada para você, eu diria. Tá? Mas eu vou tentar me fazer entender o máximo possível. Por favor, me acompanhem até o final dessa aula. Hoje nós falaremos sobre edótica, também conhecida como crítica textual. Tá? O que é edótica ou crítica textual? É aquela disciplina que se propõe a reconstruir o texto original da Bíblia. Nós já vamos falar mais sobre isso. Sigamos. Bom, o texto do Antigo Testamento foi, em sua grande maioria, escrito em hebraico. Apenas alguns poucos trechos foram escritos em aramaico, como Esdras 4, do versículo 8 até o capítulo 6, versículo 18. Também nós temos um trecho no capítulo 7 de Esdras, que foi escrito em aramaico. Nós temos 6 capítulos no livro de Daniel, que foram escritos em aramaico. E temos também um versículo no livro de Jeremias, que foi escrito em aramaico. Todo o resto do Antigo Testamento foi produzido em hebraico. Já o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Tá? Todo escrito em grego. Essas, então, são as línguas originais da Bíblia. Hebraico, aramaico e grego. Nós não temos mais, infelizmente, os textos autógrafos da Bíblia. O que são os textos autógrafos? São os textos produzidos pelos próprios autores bíblicos. Os textos produzidos pela própria pena de Moisés, pela própria pena de Isaías, pela própria pena do apóstolo Paulo. Nós não temos mais esses textos. Os textos originais, os textos autógrafos, acabaram se perdendo com o passar do tempo. O que restaram foram cópias de cópias, cópias de cópias de cópias, cópias de cópias de cópias de cópias e traduções antigas, cujo testemunho é certamente muito importante também. Tá bom? Por vezes, os manuscritos que chegaram até nós diferem entre si. Felizmente, isso não acontece com bastante frequência. O texto bíblico é um texto muito bem atestado. As variações textuais que existem, em geral, são variações que dizem respeito à mudança da ordem das palavras no texto, são mudanças que têm a ver com uma letrinha que deixou de ser colocada, ou uma leitura evidentemente errada de um copista, enfim. Em geral, as discrepâncias que nós encontramos entre as diferentes famílias textuais da Bíblia não são tão relevantes assim. Porém, em alguns poucos casos, essas diferenças são, de fato, relevantes e interferem no significado do texto. Por vezes, nós temos 2 textos em hebraico ou 2 textos em grego que trazem a nós uma leitura diferente, uma mensagem diferente. E, nesse caso, nós precisamos tomar uma decisão. Qual texto reflete, de fato, o que foi escrito pelo autor inspirado por Deus? Suponhamos que nós estejamos lidando com um texto de Moisés, com o texto do Pentateuco. Então, nós nos deparamos
com duas versões desse texto. E essas duas versões, aparentemente, têm um significado bastante diferente. Nós precisamos, então, comparar essas duas versões para ver qual delas realmente reflete o que Moisés escreveu. Como nós podemos explicar a variação que surgiu em outra família textual? Como nós podemos argumentar em favor do texto que nós estamos utilizando e que nós acreditamos ter sido aquele que Moisés escreveu? Nós precisamos, então, fazer um trabalho de cotejo, um trabalho de comparação entre as diferentes versões disponíveis e que chegaram até nós, para então tomar uma decisão, para então saber qual realmente era o texto produzido, ou qual realmente foi o texto produzido por Moisés ou por outro autor bíblico qualquer. Tá? E a eidótica, ou a crítica textual, que se dedica ao estabelecimento do texto original da Bíblia. Então, antes de perguntar ao texto qual é o seu significado, nós precisamos saber qual texto nós utilizaremos. Qual é o texto original, tá? Para nós chegarmos ao texto original, nós precisamos, como eu disse, fazer um trabalho de cotejo dos textos dos antigos manuscritos, né? É muito importante, então, que o exegeta cristão, no caso do Antigo Testamento, utilize uma Bíblia em hebraico com um aparato crítico e, no caso do Novo Testamento, uma Bíblia em grego com um aparato crítico. O que é isso? Eu já vou citar para vocês uma Bíblia hebraica e uma Bíblia grega que contém aparatos críticos. Mas o que seria um aparato crítico? Essas versões mais acadêmicas, em seu rodapé, trazem as diferentes versões que existem do texto em questão. Se nós estivermos considerando um versículo qualquer do Antigo Testamento, nós verificaremos que existem notas no rodapé referentes a esse versículo. Essas notas vão nos apresentar, vão nos introduzir as diferentes versões desse texto que surgiram ao longo dos séculos. Tá? Dessa forma, nós poderemos fazer esse trabalho de comparação entre as versões. É fundamental também que o exegeta bíblico tenha um conhecimento das diferentes famílias textuais. E eu sei que isso vocês estudam na disciplina de crítica textual, né? Prestem bastante atenção nessas aulas, porque elas são muito importantes para a interpretação bíblica. Evidentemente, não vou me estender no assunto na aula de hoje, porque esse não é o objeto de estudo do nosso curso. Mas saibam que é muito importante que vocês prestem bastante atenção nas aulas de manuscritologia que vocês estão tendo, provavelmente. Tá? É muito importante que vocês conheçam os diferentes manuscritos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, para que vocês possam usar bem o aparato crítico dessas duas Bíblias que eu vou apresentar agora para vocês. No caso do Antigo Testamento, a Bíblia que eu recomendo a vocês é a chamada Bíblia Hebraica Stuttgartense, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. E quanto ao Novo Testamento, eu recomendo aos irmãos o Novo Testamento Grec, tá? Também publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Esses dois livros contêm aparato crítico, ou seja, no rodapé de cada um desses livros, os irmãos vão encontrar informações referentes às diferentes leituras em diferentes famílias textuais. Dessa forma, então, será possível fazer um trabalho de comparação entre as diferentes versões existentes de um determinado texto bíblico. Tá bom? Então, se possível, eu recomendo aos irmãos que adquiram essas duas obras. Elas vão ser muito importantes, com certeza, para as aulas de hebraico e também para as aulas de grego que vocês terão. Seguindo, eu quero citar alguns exemplos bíblicos para elucidar tudo isso que eu estou falando para vocês hoje. Tá? Alguns exemplos bíblicos que vão deixar claro como o trabalho da crítica textual ou da eidótica é de suma importância para nós, intérpretes da Bíblia. Quando nós pegamos em nossas mãos uma Bíblia como esta, nós devemos saber que esta não é efetivamente a palavra de Deus, é a tradução da palavra de Deus. A palavra de Deus, como nós já definimos no nosso curso, foi produzida em hebraico e aramaico para o Antigo Testamento e em grego para o Novo Testamento. Deus não inspirou um texto em português, em inglês, em francês ou em outro idioma moderno qualquer.
Deus inspirou um texto em hebraico e aramaico para o Antigo Testamento e em grego para o Novo Testamento. Os textos em português que nós temos na Bíblia, por melhores que sejam, são traduções. E traduções invariavelmente estão suscetíveis a falhas. Traduções sempre dependem do trabalho exegético, do trabalho interpretativo feito pelo tradutor. Se nós quisermos, então, depender menos dos tradutores da Bíblia, nós devemos, então, buscar conhecer as línguas originais das Escrituras Sagradas. E vamos ver como é importante nós termos esse conhecimento para que nós possamos comparar as diferentes versões de um texto bíblico. Vamos lá, então. O primeiro exemplo vem do livro de Juízes, capítulo 16, versículos 13 e 14. Eu vou ler o texto na NVT, a nova versão transformadora. O texto diz o seguinte: Então Dalila disse: Você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: Se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano, e a palavra pano no hebraico Maserhet. Se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tear e o prendesse com o pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. E mais uma vez aparece aqui no hebraico a palavra Maserhet. Depois prendeu com o pino do tear. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Por que eu estou citando este trecho aqui? O que ele nos ensina sobre a crítica textual? Reparem que eu destaquei em vermelho um trecho. Por quê? Porque esse trecho em vermelho não aparece no chamado texto massorético. O texto massorético foi aquele produzido pelos massoretas judeus da Idade Média, aquele grupo de escribas judeus que esteve em atuação entre o século VI e X depois de Cristo. Tá? Esses judeus se responsabilizaram no seu período pela cópia e pela passagem do texto bíblico. Eles faziam um trabalho extremamente minucioso de cópia da Bíblia, um trabalho manual, evidentemente, já que naquela época não existia a prensa, né? No texto massorético, todo esse trecho em vermelho não aparece. Por que ele aparece, então, no texto da NVT? Porque, apesar de não aparecer no texto massorético, ele aparece na Septuaginta. E o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Uma tradução que foi feita antes do período cristão, antes da era cristã. Por volta do século II a.C., um grupo de judeus se reuniu para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E essa tradução é conhecida como Septuaginta. Os tradutores da Septuaginta utilizaram, claro, como base um texto em hebraico, porque eles estavam traduzindo do hebraico para o grego. E na Septuaginta, eles colocaram todo esse trecho em vermelho. De onde eles tiraram isso? Será que eles simplesmente inventaram esse trecho e colocaram na Bíblia? Se nós olharmos para uma tradução como a Revista Corrigida, que se baseia no texto massorético, nós perceberemos que todo esse trecho em vermelho não aparece. Por quê? Porque os tradutores da Revista Corrigida estavam usando como base o texto massorético. Agora, por que na NVT esse trecho aparece? Porque a NVT se baseia no chamado texto crítico. O que é o texto crítico? O texto crítico foi composto com base nos melhores manuscritos antigos. Foi feito um trabalho de comparação entre todas as famílias textuais existentes e se chegou a um certo texto, que é chamado de texto crítico. Aquelas pessoas responsáveis por esse texto crítico chegaram à conclusão de que esse trecho em vermelho constava no original hebraico. O autor, inspirado por Deus, teria escrito esse trecho em vermelho, que posteriormente, na versão dos massoretas, na tradução massorética, acabou caindo. Como nós podemos explicar a ausência desse trecho em vermelho no texto massorético? Bom, reparem que o que vem imediatamente antes desse trecho é a palavra pano.
a palavra hebraica maseret. E a última palavra desse trecho em vermelho também é pano, maseret em hebraico. O que aconteceu, provavelmente, foi que um copista da tradição massorética estava copiando o texto bíblico, olhando para a Bíblia em hebraico e depois olhando para o papel ou para o pergaminho que ele estava escrevendo. Ele olhava para a Bíblia em hebraico, depois olhava para o seu papel para escrever. Tá? Era assim que ele estava copiando o texto bíblico. Bom, em certa altura, ele olhou para a primeira aparição da palavra Maseret. Ele olhou na Bíblia em hebraico a palavra Maseret, que aparece pela primeira vez no versículo 13. Então, ele voltou seus olhos para o papel ou para o papiro em que ele estava escrevendo. Quando ele voltou novamente os seus olhos para a Bíblia em hebraico, os seus olhos pularam para a primeira da primeira aparição da palavra Maseret, pano, para a segunda aparição da palavra Maseret, pano. Tá? Dessa forma, todo o trecho que estava entre essas duas palavras acabou se perdendo na tradição massorética por conta de um descuido do copista. Ele acabou se distraindo e então ele pulou de uma palavra pano para a palavra pano seguinte. E todo o trecho que estava entre as duas palavras, que é justamente o trecho em vermelho, acabou se perdendo. Os tradutores da Septuaginta, por outro lado, não cometeram esse mesmo erro. Eles estavam usando como base um texto hebraico que tinha todo esse trecho em vermelho, então eles o traduziram para o grego. Por isso, os tradutores da NVT colocam esse trecho em vermelho, que presumivelmente foi escrito pelo autor inspirado por Deus do livro de Juízes, o autor anônimo. Tá bom? Então reparem como é bem importante nós termos o conhecimento das línguas originais e também fazemos esse trabalho de comparação entre os diferentes manuscritos que chegaram até nós. Tá bom? Se nós estivéssemos pregando sobre esse trecho, por exemplo, e usássemos como base na nossa tradução, na nossa pregação, a Revista Corrigida, que não traz esse trecho em vermelho, nós não estaríamos pregando sobre toda a palavra de Deus. Nós estaríamos pulando um trecho que foi inspirado por Deus. Por isso é crucialmente importante que nós façamos esse trabalho de crítica textual, essa comparação dos diferentes manuscritos que existem. Outro exemplo. Dessa vez, o exemplo vem do primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 16, primeiro na Revista e Corrigida, ao meio da Revista Corrigida. O texto diz o seguinte: também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Aqui Samuel está falando sobre os abusos que seriam cometidos pela monarquia. Tá? Vamos ler esse mesmo versículo na NVI, Nova Versão Internacional. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, o melhor do gado e do jumento. Reparem que eu destaquei um trecho em negrito em ambas as versões. Na Revista Corrigida, eu destaquei a palavra jovens. TM significa texto massorético, aquele texto que foi produzido pelos massoretas judeus na Idade Média, do século VI ao século X depois de Cristo, que foi o período de atuação dos massoretas. Na NVI, eu destaquei a palavra gado. Tá? E ao lado da palavra gado aparece o número grego, aparece o número 70 em caracteres romanos. Essa geralmente é a sigla para Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Tá bom? Vamos então à Revista Corrigida em primeiro lugar. A palavra jovem em hebraico é bahur. Bahur. Nós temos a palavra escrita aqui. Tá? E depois, na NVI, ao invés de aparecer o termo jovens, aparece o termo gado. Na Septuaginta, aparece a palavra bucolia, ou bucolia, né? Bucolia. Bucolia significa gado, literalmente em grego. Os tradutores da Septuaginta se basearam no texto em hebraico para compor a sua tradução em grego. Se eles traduziram o termo como bucolia, que termo hebraico será que eles viram? O termo hebraico para gado é bakar. Esse termo que nós encontramos aqui. Tá?
Deixa eu destacar para os irmãos. Bakar. E aqui em cima, Bahur. Bom, o que isso indica para nós? Qual seria a leitura correta desse versículo em particular? Será que o autor, inspirado por Deus, usou o termo Bahur, jovem, ou Bakar, gado? É muito mais provável que o autor, inspirado por Deus, tenha usado o termo Bakar, traduzido pelos autores da Septuaginta como bocolha. Como nós sabemos disso? Vamos dar uma olhada no versículo. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Nós vemos uma coisa um tanto estranha nesse versículo. Nós temos primeiro um par, criados e criadas. No segundo par, nós teríamos jovens e jumentos. Esse segundo par não faria muito sentido. Mas se, por outro lado, eu adotar a tradução da NVI, os dois pares vão fazer todo sentido. Servos e servas é o primeiro par. Gado e jumentos é o segundo par. Tá? O que aconteceu, provavelmente, foi o seguinte. Se nós repararmos bem, as palavras Bahur, jovem, e Bakar, gado, são bem parecidas em hebraico. A única diferença entre elas é a segunda letra. No caso da palavra Bahar, a segunda letra é Het. No caso da palavra Bahur, a segunda letra da palavra é Het. No caso da palavra Bakar, a segunda letra da palavra é Kuf. A diferença entre as palavras é uma única letra. O hebraico antigo era escrito sem vogais, sem esses pequenos sinais, esses pequenos pontinhos que os irmãos estão vendo. Tá? Eram representadas graficamente apenas as consoantes. A palavra Bahur, então, poderia ser perfeitamente confundida com a palavra Bakar. Então, algum escriba da tradição massurética leu a palavra Bakar na Bíblia, que significa gado, só que ele acabou lendo errado. Ele leu a palavra como Bahur e colocou então Bahur no texto massurético. Por isso, então, existe essa discrepância entre o texto massurético e o texto da Septuaginta. Nós devemos fazer esse trabalho de comparação para chegar à conclusão de que, muito provavelmente, o que o autor inspirado por Deus escreveu foi Bakar, gado, e não Bahur, jovem. Tá? Nesse caso, eu creio que a NVI foi mais feliz na sua decisão. Em terceiro lugar, vamos ver um exemplo do Novo Testamento. 1 João 5, versículos 7 e 8. Na revista corrigida nós temos: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Reparem que eu destaquei um trecho em vermelho. Né? Vejam como aparece esse mesmo versículo, esse mesmo trecho na NVI. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Todo trecho em vermelho não aparece na NVI, mas aparece na revista corrigida. Por quê? Porque esse trecho em vermelho aparece no chamado textos receptos, tá? Mas não aparece em outras famílias textuais. Na verdade, as melhores e mais antigas famílias textuais não trazem esse trecho em vermelho, que provavelmente foi acrescentado à Bíblia por um escriba de um período tardio, que queria, de certa forma, fazer o texto falar sobre a Trindade. Tá? Ele achou que aquele seria o momento ideal para se falar sobre a Trindade, então fez esse pequeno acréscimo. O que ele acrescentou não está teologicamente errado. Mas, por outro lado, não consta no original grego, muito provavelmente. Esse texto não deve ser atribuído à pena do apóstolo João. Esse texto em vermelho deve ser atribuído a um escriba anônimo. Tá? Se nós pregássemos com base nesses dois versículos e colocássemos esse trecho em vermelho nos dois versículos, qual seria o resultado? O resultado seria que nós não pregaríamos exatamente sobre a palavra de Deus,
mas sobre a palavra do homem. Porque esse trecho em vermelho foi produzido por um homem que não foi inspirado por Deus. O que ele disse, repito, é verdadeiro. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica e verdadeira. Mas esse trecho não foi escrito por João. Ele não faz parte da Bíblia. Tá? Portanto, numa pregação, seria muito mais sábio nós utilizarmos a NVI, para que nós pregássemos exclusivamente com base na palavra de Deus e não na palavra do homem. Bom, eu espero que os irmãos tenham entendido tudo que eu disse para vocês. Eu reconheço que algumas coisas talvez sejam um pouco difíceis para quem não tem um conhecimento das línguas originais da Bíblia, mas esse é um passo muito importante do método histórico-gramatical. Reflitam bastante sobre o que eu disse para vocês hoje. Tenham sempre em mente que todo esforço é sempre válido para nós entendermos bem a palavra de Deus. Nós vivemos para Deus, nós vivemos para conhecer Deus cada vez com mais profundidade. Então é fundamental que cada vez mais nós busquemos, de todas as formas possíveis e imagináveis, penetrar nas profundidades da Bíblia, porque assim nós conheceremos mais a Deus e conhecendo mais a Deus nós o amaremos mais. Amém? Eu vou orar para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Oremos. Pai, eu te louvo e te agradeço por mais um dia que nos concedes. Eu ainda suplico a ti, meu Deus, que tu tenhas piedade da nossa nação que está atualmente enfrentando uma grave crise. Pai, eu peço a ti que tu preserves a nossa saúde. Preserva também, eu te peço, meu Deus, os nossos empregos. Eu te peço, Senhor, que em meio a toda a crise que nós estamos enfrentando, nós continuemos a confiar em ti. Tu és infinitamente sábio, tu és infinitamente grandioso e soberano. Portanto, eu te peço, meu Deus, que tu nos concedas fé para confiarmos em tua sabedoria infinita. Tu sabes, meu Deus, perfeitamente o que estás fazendo, embora nós não o entendamos. Abençoa também os nossos estudos, eu te peço, Senhor, para que eles sirvam para a tua glória e também para a nossa edificação. Em nome de Jesus Cristo que eu dirijo a ti a minha oração. Amém, meu Pai. Deus os abençoe, meus irmãos.